Olá, amigos e irmãos, bem-vindos novamente. Há uns dias sem postar alguma coisa. Na segunda-feira agora eu passei por uma febre intensa, mas graças a Deus tomei remédio com a ajuda de Deus, orações dos irmãos. Eu já estou bem, 95% bem. Então, eu estou assim acompanhando os fatos que acontecem na nossa sociedade, tanto de um lado quanto do outro, tá? Nós estamos vivendo num país democrático, dizem assim, né? E no meio desse país democrático estamos nós, os filhos de Deus, os servos de Deus, os cristãos que fazem parte dessa nação, o Brasil. Há sempre uma pergunta que as pessoas fazem sempre: por que o justo não consegue ter espaço, né? Por que o justo está sempre em desvantagem? Ou aquele que quer praticar a justiça, ele está sempre em desvantagem ou não consegue avançar tanto? Por quê? Antes disso tudo, nós vamos definir aqui o significado de justo, né? O que é justo? Justo é conforme a justiça, com a equidade e razão, que julgas e procede segundo a equidade, né? Reto, ele é reto, íntegro, né? Esse é o dicionário. Aí quando você vai para outras informações, né? O que é justo é aquilo que é legítimo, né? Uma pessoa que procura fazer as coisas que não prejudique ninguém, que não lesa o próximo, né? Esse é ser justo, tá? O justo é aquele que busca sempre a equidade, ou seja, o bem que ele quer para si, ele quer para o próximo. Isso é ser justo. Mas alguém pode perguntar assim, mas é possível, Marcos, nós alcançarmos a justiça? É possível, mas é trabalhoso. Por quê? Vou te explicar. Não é impossível. É possível, porém trabalhoso. Tá? Por quê? Vou te explicar. Ó, primeiro, o justo, ele não vai ser aceito em todos os espaços, tá? Por exemplo, numa família, pode acontecer uma pessoa ser muito justa e tendo ali no meio dos membros da família pessoas injustas, não vão enxergar ele muito bem, não vão aceitar essa pessoa muito bem. Na comunidade, onde aumenta-se, né, o índice, pode aumentar a probabilidade de coisas ilícitas, né? E o justo não dá certo se ele estiver vivendo ou participando com essas pessoas que estão envolvidas em atos ilícitos. Que eles vão procurar esconder dele todos esses atos, para que ele não saiba, porque ele é uma pessoa justa, e as próprias pessoas que agem de maneira ilícita vão ficar com vergonha dessa pessoa, porque é uma pessoa que vive uma vida de equidade. Outro ponto, na cidade, no município, na política, na empresa, por exemplo, farão de tudo para que esta pessoa, sendo uma pessoa justa, não se aproxime da chefia, não se aproxime do chefe, porque ao se aproximar do chefe, a postura dessa pessoa, né, o seu modo de aplicar, né, de se aplicar aquilo que não é dele, fará prosperar aquela empresa, né, de alguma forma, e trará resultados importantes, né? Perdas serão diminuídas e, consequentemente, esse justo poderá alcançar um cargo de confiança na empresa. Compreende muito bem, tá? Porque o ser humano ele acha muito mais fácil levar vantagem em alguma coisa, tá certo? Até para ser justo você tem que ser prudente. Mesmo que você saiba de alguma coisa, você
você tem que saber o momento certo de você abrir a sua boca. Porque dependendo do momento que você abrir a sua boca para dizer ou para falar, você pode prejudicar todo um processo. Não estou aqui dizendo que nós temos que negar a informação, não. Nós temos que saber com quem falar, aonde falar, né? Para que nós possamos salvar vidas até. Porque talvez, dependendo da forma que eu aplicar aquilo que eu tenho, eu posso prejudicar a minha vida, ou a vida da minha família, ou a vida de pessoas de uma cidade, de um bairro. Bom, há sempre aquela pergunta que fica no ar. É possível ser justo num sistema que nós vivemos hoje? Quando você chega na política, né, que é o ponto central que nós estamos acompanhando nesses últimos dias, nós vemos aí o nosso presidente Bolsonaro, por exemplo, né? Eu não vou dizer que ele é um homem totalmente justo, mas é um homem que está pregando a justiça. Só que é um homem que traz medo a um mecanismo que já é existente, que já está viciado em retirar um dinheiro fácil, né, dos cofres públicos. Então, o senhor Bolsonaro, ele não é um homem interessante. Você está entendendo? Por quê? Quem que mantém o país, quem que dá fôlego financeiro ao país são os trabalhadores. São os trabalhadores lá de baixo, os lavradores, os operários, os industriais, os autônomos, os micros e pequenos empresários, as grandes empresas, todos aqueles trabalhadores que saem de manhã com a sua marmita, alguns carregam a sua marmita, saem de manhãzinha e voltam tarde. São essas pessoas que fazem rodar a máquina brasileira, que fazem o sistema trabalhar. São essas pessoas, a qual eu também me incluo, você se inclui, é que paga a conta de muitas pessoas. Então, há muita gente que ainda aposta naquele sistema de retirar o dinheiro fácil. Uma coisa que o povo, a nossa nação brasileira precisa entender é que quando nós elegemos um político, ou ele faz um bem para determinada cidade, ou estado, ou país, o povo brasileiro não está dando um cheque em branco para ele fazer o que ele quer, chegar a hora que ele quiser no caixa do país, né? No Tesouro Nacional, ou aonde pode se extrair dinheiro e retirar o dinheiro e levar a quantidade que ele quer. Não, isso uma hora vai dar errado. Então o que acontece? Outro sim, quando chega uma pessoa, você pode ver a reação que o atual presidente está trazendo. Não estou falando que eu estou como se ele fosse um político, um meu político de estimação, não, porque eu nunca me prendi a isso. Não, eu não sou aquele fanático que me fico preso a um homem, não. Eu estou dizendo, eu gosto de analisar fatos, tá? Eu não sou daqueles que pegam a informação aqui e a tenho como verdade. Primeiro eu vou conferir, essa informação é fato, é verdade? Eu gosto de analisar fatos. Se a pessoa quer valorizar a família, se a pessoa quer valorizar oportunidades de mercado, se a pessoa quer valorizar tradições e direitos do cidadão e tudo mais, eu não vejo que essa pessoa tenha um coração mau para poder reger uma nação. Se suportar os outros, por que não pode suportar esse? Então, quando eu vejo um empenho muito grande de pessoas de todos os níveis da política, judiciária e tudo mais, se inflamando na tentativa de deter uma pessoa que quer praticar justiça, é porque a coisa está feia. E cada dia mais que essas pessoas se inclinam a isso, mais elas se expõem, mais ela coloca os seus atos que antes escondidos em evidência. Porque de alguma forma vai aparecer. Hoje está tudo à mostra. Então o que é ser justo? Vou explicar. O justo é aquele que com pouco faz muito. O justo é aquele que não tem olho
gordo naquilo que é seu. Eu vou te falar, Jesus Cristo o justo, quanto tempo ele durou? Ele durou 3 anos e meio, quando ele começou o seu ministério de pregação. Estou falando de Jesus. Para os cristãos que estão nos ouvindo, sabem muito bem disso. Cristo, ele começou o seu ministério aos 30 anos. Aos 33 anos e meio, ele morre de morte de cruz. Ele foi sentenciado. Quais foram as pessoas que foram as pessoas chaves para o seu sentenciamento? Foram os sacerdotes. Porque precisava-se de uma condenação formal para que Jesus fosse levado à cruz. Pilatos não queria participar daquilo. Eles já tinham levado desculpa. Eles já tinham levado Jesus para Herodes. Herodes julgou ele e falou, não, vai para Pilatos. Chegou em Pilatos, Pilatos não quis julgar Jesus. O que Pilatos faz então? Pilatos vai e fala, ó, lavo as minhas mãos acerca desse homem. Eu não vejo nada que eu possa condenar esse homem. Mas lançou para o povo uma opção. Vocês querem que solte quem? Cristo ou Barrabás? Quem que o povo grita para soltar? Grita para soltar Barrabás. Por quê? Por que gritaram para soltar Barrabás? É a mesma coisa que nós estamos vendo hoje, no tempo presente. O justo, ele é escarnecido até pelos próprios irmãos. Nós estamos vivendo nesse tempo aí de cristianismo e tudo mais, né? Nós estamos vivendo nesse tempo de cristianismo, o cristianismo aumentando, muitos crentes, concordo, acho interessante, mas ao mesmo tempo que nós crescemos, muitos de nós estamos crescendo, né? Quero me incluir no meio, mas boa parte não está prestando atenção na voz do Criador. Quem que você é? Eu sou cristão. Já parou para ouvir a voz do Criador? Já parou para sentir a presença de Cristo de fato? Ou você é um cristão nominal só isso e nada mais? Então, esse estado em que nós estamos vivendo, em que muitos cristãos não estão levando a sério a sua vida cristã, surge um novo grupo que aprecia esse tipo de comportamento. E aquele crente que é verdadeiro, que é justo, que se separa do pecado, ele é antiquado. Ele é um tipo de crente que não se encaixa nesse perfil de momento. Então há uma tendência em mudar de perfil, não para poder agradar a Deus. Já pensou, todo crente que quer mudar de um lugar para o outro, ele não pensa se aquela mudança que ele está fazendo vai agradar o Criador. Ele pensa nele, como pessoa. Ele pensa em agradar a si próprio. Quero ficar num lugar onde eu me sinta bem. Certo? Mas está agradando ao Senhor conforme deveria? Está servindo a Deus conforme deveria? Então, existe esse tipo de comportamento em que o crente ele não está olhando para Cristo. Vem cá, a mudança que eu vou fazer, seja para onde for, e não é proibido você escolher um lugar para onde você ir, não é proibido. O problema é a forma que escolhe. Então existem várias formas. O problema é a forma que escolhe, o problema é o que fala na saída. As pessoas falam palavras contra ela mesma. Às vezes a pessoa fala a palavra que vai condenar ela mesma. Então eu gosto muito de analisar fatos. Coisas que estão superficiais não me interessam, porque elas duram pouco tempo. Eu gosto de profundidade bíblica. Então, o que acontece? Eu estou misturando os assuntos aqui, porque esses dois temas, eles permeiam o atual momento. Qual é? O tema religioso, né? E o tema político. Por quê? Porque o tema religioso, porque o nosso presidente, ele foi eleito falando aí, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não está errado.
Quando nós examinamos com clareza os fatos, vamos conhecer a verdade. E sempre as autoridades anteriores nos esconderam os fatos. Por quê? E só nos mostrava uma outra face da moeda. Nós sabíamos apenas um dos lados da moeda. Hoje nós estamos conhecendo os dois lados da moeda. Você está entendendo? Então, por isso estou dizendo, nunca devemos definir nada sem antes analisarmos os fatos. Talvez a postura de alguém pode incomodar a gente, deixar a gente insatisfeito. Poxa, fulano me incomoda, o jeito que ele fala, o jeito que ele se posiciona, me incomoda, eu não suporto fulano. Mas querem ir para o mesmo céu. Então o que é o justo de fato? O justo é aquele que quer praticar a equidade. Então, numa sociedade que está decaída, parte dela, esse justo, para ele poder romper isso, somente com a ajuda de Deus. Se tiver um justo, né, que quiser se sobrepor a esse estado de jogo de interesse, aonde pessoas querem que eu e você sempre pagamos as contas delas, sem elas fazerem nada, porque tem muita gente aí vivendo às nossas custas e não fazem nada, nem no serviço vai bater o ponto. Tem muita gente vivendo dessa forma. Então, eles vão bater palma para o sistema corrupto, que nos lesam, que por trás enquanto nós dormirmos, eles nos furtam, nos tiram, nos sangriam, né? Então nós vivemos esse tempo estranho e esquisito, onde quem fala a verdade corre o risco de perder. E nós estamos analisando também, estou aqui só conversando com você, nós estamos analisando vários fatos, né? Quando aparecem acusações de um lado, a justiça fecha os olhos. Quando aparecem acusações do outro lado, a justiça toma uma atitude. Então nós estamos vivendo um tempo de imparcialidade, nós estamos vivendo um tempo de parcialidade, né, em um órgão, em um setor que deveria ser imparcial, que deveria agir com equidade. E quando esses poderes agem dessa forma, eles prejudicam todo o sistema. E há um desgaste muito grande financeiro, um desgaste emocional muito grande, né? Então nós estamos vivendo esse tempo, um tempo estranho, de muitas informações, em que nós precisamos digerir com calma, para nós não sermos enganados e ficarmos presos a um sistema que nos lesa sempre. Eu acredito que a pessoa que gosta do seu semelhante é aquela que não trabalha para prejudicá-lo, né? Eu acho que se todo mundo partir o bolo numa fatia certinha, acho que ninguém passa fome. Mas se o ser humano, principalmente no nosso país, continuar nessa lei da vantagem daquele que consegue ser o espertinho e continuarem trabalhando dessa forma, o final disso tudo não vai ser bom. Mas se todos nós, cristãos e não cristãos, né, aqueles que pertencem à nossa nação, nós trabalharmos para o bem comum de todos, todos saem ganhando. E eu acredito, quero ser sincero aqui, eu acredito que muitos políticos e juristas, no futuro, seus sobrinhos, seus filhos e netos terão vergonha de ouvir as suas histórias, que estarão estampadas nos livros de história do nosso país. Ou seja, qualquer político, né, ou jurista que trabalha aí no judiciário, seja na Suprema Corte, seja lá onde for, que fizer um bom trabalho, será lembrado com equidade. Por que falam tanto em Cristo, falam tanto nos apóstolos, falam tanto nos profetas? Foram homens justos, né? Homens justos que procuraram viver com equidade. Então, meus amados, amigos e irmãos, vamos ficar atentos, vamos orar a Deus pela nossa nação, orar a Deus pelos nossos governantes. A Bíblia diz que temos que orar para que nós possamos ter uma vida quieta e sossegada. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos dê uma
próxima oportunidade que nós batermos mais um papo, tá certo? No nome de Jesus. Amém.